Fala galera, tá começando aqui o primeiro episódio do IBcast. A gente tá gravando aqui hoje com o João Machado, Alexandre Cac e o Rafael Magalhães. Tô aqui com meu parceiro Eduardo Maia. Valeu. Fala galera. Bom, muito prazer, sou o Dudu. E estamos começando aqui o nosso primeiro episódio do IBcast by IBMEX, né? A nossa empresa de consultoria. A nossa não, né? Quem dera. Bom, gente, é isso. Então a ideia aqui é a gente falar sobre negócio, falar sobre empreendedorismo, levar um pouquinho de história para vocês do que deu certo, o que deu errado, o que a gente pode fazer para buscar melhorar nesse caminho e rolar uma resenha aí também, não? Para começar, eu queria pedir para cada um se apresentar. Quer começar aí? Perfeito, prazer pessoal, meu nome é Alexandre, sou um dos fundadores aqui da Zop, agradecer demais aqui o convite também dos meninos. Estamos dividindo o microfone aqui hoje, né? Sou o Rafael, trabalho na Vermont, uma gestora de investimentos aqui de Belo Horizonte. Os outros dois não falaram, mas é um prazer imenso, porque somos ex-IBMEX, né? Então, pra gente é muito bacana estar aqui, poder aproveitar e compartilhar um pouquinho tanto da nossa trajetória, o que a gente está fazendo hoje e o que a gente pôde fazer no passado também por essa empresa aí, né? Que tá aqui com a gente. Prazer, legal, pessoal. Galera. Pra começar já direto na lata, bom, vocês já tiveram empresa, vocês três juntos, depois vocês saíram da diretoria da IBMEX. Eu queria entender um pouquinho aí da história. Quem quer puxar a fila contando? História de vários idas e vindas, né? Como todo mundo, eu acho que entra e passa e vai subindo na diretoria da empresa, querendo ou não, em algum momento, começa a pensar se realmente vale a pena ou não ser empresário, né? Não sei se todo mundo que está assistindo conhece a empresa, mas é uma empresa da faculdade, então acaba que todo mundo ali dentro está ali dentro exatamente para crescer, para aprender e para ajudar microempreendedores pequenos e médios também, empreendedores que estão aí no caminho, né? Então, com a gente não foi diferente, a gente chegou num ponto onde viu necessidade, tinham clientes que precisavam de alguns produtos diferentes do que a IBMEX fazia na época e principalmente querendo pagar de formas diferentes também, né? As histórias aí são boas para falar. Para quem não sabe, né, quando você está numa empresa júnior, você não recebe salário. Então, o pessoal já tem essa mente empreendedora, já quer começar um negócio e quer ganhar dinheiro também, né? Então, acho que vai nessa linha que você falou. Vai nessa linha. As histórias são boas, depois a gente conta um pouquinho de como é que iniciou mesmo. Mas, a garra sempre esteve lá. Depois de você gerenciar a empresa e tudo mais, dá vontade de você continuar. Foi a primeira empresa que vocês gerenciaram, assim? Cara, foi. E eu acho que uma coisa que pega muito na IBMEX é a forma como as pessoas são muito unidas, né? Eu acho que a equipe lá é um grande forte. Então, nós três saímos lá, assim, sem se conhecer no início, né? Quando a gente começou a diretoria mesmo, não tinha muita intimidade. A gente foi ali o dia inteiro junto durante um semestre e aí acabou que no final das contas a gente falou, não vamos desperdiçar isso, né? Vamos continuar e esse know-how que a gente aprende lá dentro, vamos levar para fora, vamos tentar aplicar em algum lugar. Pois é, aí é uma dúvida aqui, né? Você cuidar de uma empresa, gerir uma empresa que você já conhece seu sócio, já é difícil demais. Agora, quando você não conhece com quem você está trabalhando para você começar, eu queria ouvir o que vocês acharam da experiência aí. Cara, eu acho essa até interessante, porque por mais que a gente tenha só convivido muito próximo 6 meses, né, que é o tempo da diretoria para você ficar na IBMEX, cabe que quando você está na diretoria é meio que 24 horas por dia você tá junto. Então, nesse ponto foi muito tranquilo abrir com os meninos, porque a gente já tinha muito desempenhado o papel. Até acho que é importante alinhar, né? O João trabalhou como presidente da empresa júnior, eu trabalhei como diretor de RH administrativo financeiro e o Rafa foi diretor de projetos. Então, quando a gente foi criar a empresa, a gente já tinha muito a sensação do que cada um era bom e o que seria o cargo de cada um. Embora a consultoria, quando a gente abriu nós três, cada um fazia um pouco de tudo, né? Acho que foi muito tranquilo a forma como cada um desempenhou o cargo e o que cada um foi puxando. Então, não vi grandes desafios nesse ponto. E se completando, né? No final das contas, assim, são três cabeças que pensam totalmente diferentes uma da outra. É quebrada de cabeça. Tem um momento que eu quebro a cabeça com o Alexandre, um momento que eu quebrava a cabeça com o Rafael e o contrário também é verdadeiro. Mas assim que é bom, você normal, vai construindo, né? Uma relação. Sim. Eu brinco com um casamento, como qualquer outra coisa. Sociedade é difícil, mas é um casamento. Vai ter dias ruins, vai ter dias bons, mas o importante é estar todo mundo unido e querendo se ajudar, né? No final das contas. Legal. Aí já pulando para a empresa que vocês criaram depois, assim, conta um pouquinho como é que foi tirar isso do papel, em que momento que vocês decidiram sair da cabeça de vocês e realmente fazer, porque é difícil pra caramba, né? A Atria ou a Zop? A Atria, a primeira mesmo, que foram os três, né? A Atria foi a consultoria que a gente abriu. Cara, é engraçado, porque foi até um processo bem natural, né? Quando a gente estava no final da diretoria da IBMEX, a IBMEX, ela, se eu não me engano, é uma organização sem fins lucrativos na teoria, né? A gente se encaixava como isso. E aí eu lembro que surgiu um cliente falando assim, olha, eu não tenho condição de pagar agora, mas eu quero abrir uma marina, né? Nossa e aí ele falou assim, mas eu não quero pagar com cash, eu quero pagar com equity.
E aí aquela ideia, ela foi pra frente, a gente tava finalizando a diretoria, aí o tempo passou, acho que isso foi um mês antes da diretoria acabar. E aí, quando acabou a diretoria, esse cara entrou de novo em contato com a gente e falou, olha, eu ainda mantenho a minha proposta, eu só quero em cima de equity, eu quero dar equity pra vocês, na época era 1% só, né? E aí, cada um seguiu sua trajetória, o João foi trabalhar, o Rafa foi trabalhar, eu fui trabalhar em outra empresa, a gente falou, pô, a gente sempre sonhou em ser empresário, tem um cara aqui que tá com uma oferta bacana, vamos ver o que vai dar, ele queria um plano de negócios, então a gente falou assim... Vamos ver o que sai, né? E a gente foi conversando, foi caminhando, então foi muito natural essa transição. Eu acho que já estava aquilo na nossa cabeça, a gente sempre sonhou em ser empresário, a coisa caminhou muito leve mesmo. O ponto, eu acho que virada de chave foi quando a gente começou a tomar novas decisões, que foi, vamos fechar com os novos clientes, vamos continuar essa escala, é isso mesmo que a gente quer, vamos desenvolver nosso business model, então trabalhar em cima disso. Mas aí, desde o primeiro cliente, vocês já tinham aberto o CNPJ? Não, a história ela começou como o Alexandre falou, né? Você vai levando, vai fazendo acontecer, como a maior parte do empresariado que está escutando a gente, né? O cara começa, ele tem vontade, ele começa e vai descobrindo no meio do caminho o que ele tem que fazer. Não, até completando o João, para vocês terem uma ideia, a gente chegou a um dia de reunir e falar, vamos definir o nome da empresa hoje. Sem ter um CNPJ, sem ter nada, vamos definir o nome da empresa. Isso foram, assim, 6 horas, a gente ficou até na casa do Alexandre, assim... sem saber para onde partir. Depois disso já fomos para identidade visual e isso tudo sem CNPJ também. Porque são coisas que ali, quando você está começando, você não sabe exatamente o que você tem de prioridade na cabeça, né? Uhum. E hoje a gente vê que, não fazia o menor sentido a gente começar isso sem nem ter um projeto ainda finalizado e um CNPJ na empresa. Mas como é que foi o processo, por exemplo, dessa parte mais jurídica mesmo, de vocês abrirem o CNPJ, documentação? Tipo, vocês não sabiam nada e, assim... foram procurar alguém, porque muita gente tem dificuldade nisso hoje em dia quando quer começar uma empresa. Acho que é até uma trava muito grande pro pessoal começar mesmo. Vou ser sincero com você, assim, eu acho que o empresariado brasileiro, ele tem muita dificuldade nisso. Perdão, gente, talvez eu espirre aqui no meio do caminho. Mas o empresariado brasileiro, ele tem muito problema em relação a isso, porque não tem teor de você saber o que precisa fazer, tem nenhum lugar que te ensina, que te explica isso da melhor forma possível. Então a gente foi indo, conversando com gente, que é o que a gente sabe fazer, né? Foi pegando parceiros, foi indo fazendo sozinho ali, batendo cabeça como é que ia fazer e tudo mais. Mas isso é até uma coisa que eu falo, assim, olhando depois, né? A pior coisa que a gente fez foi isso. Ter pessoas profissionais que cuidassem disso pra gente, que não era nossa especialidade, seria a melhor coisa do mundo. Porque, querendo ou não, sofre depois, né? Você descobre depois as economias porcas, o tempo perdido e tudo mais. Então, foi muito gambiarra, digamos assim, no final das contas. Sabe? Isso é até engraçado. Tem um caso engraçado, né? Depois disso, eu e o João, a gente acabou abrindo a Zop e a gente tentou seguir o mesmo caminho, óbvio. Erramos de novo, né? Você não erra uma vez, você erra de novo. E aí, a gente depois tem que fazer todo um processo que custou muito dinheiro pra gente, que foi pra adequar o nosso CNPJ no lugar certo, na seção certa, não sei se esse é o nome. No KNAI, então, né? Exato. A atividade correta. Então, embora acho que o processo ele tem que ser muito bem feito nesse ponto. Tem coisas que a gente não pode dar margem para o erro. E essa questão de abrir CNPJ, a gente sabe que a gente trabalha num país que a alíquota de imposto muda muito, ela é muito variável, então lida com pessoas, contrata pessoas, então conversa com amigos, o pessoal é muito disposto a ajudar para você ir para o caminho certo mesmo. A gente errou, mas... depois as coisas se ajeitaram nesse ponto também, né? Não, e outra, até voltando um pouco na IBMEX, né? Porque a gente tem muito apoio dos professores lá dentro. E a gente depois quis usar também esse apoio de volta, né? Então a gente foi recorrer aos professores também para nesse início, né? Afinal de contas, a gente estava ali ainda terminando a faculdade. E todos falaram, cara, isso é assim, coisa de meio salário mínimo, um salário mínimo que você pagar para tal pessoa fazer isso, vai te cortar tanto tempo. E a gente, cabeça dura, falou, não, vamos lá, vamos tentar fazer. Então, eu acho que esse é o principal aprendizado que a gente teve. Quebrar a cara, né? Mas assim, pensando, qual que foi a maior dificuldade que vocês encontraram para começar? Sei lá, tributação, a parte jurídica mesmo, concorrência, até contratação é uma parte muito difícil hoje no mercado, né? Então, o que vocês viram? Por incrível que pareça, concorrência pra gente não foi um problema, né? A gente inicialmente, naquele momento, como a gente estava fazendo muito de acordo com o que clientes já pediam pra gente. Uma demanda já, né? Exatamente, uma demanda. A gente, hora nenhuma, foi atrás de clientes. É até engraçado, porque no momento que a gente fechou a empresa, a gente fechou cancelando com o cliente. Virando pra eles, falando, não vamos fazer, e aí vamos aproveitar e fechar a empresa. Né? Clientes que não tinham fechado, tá? Não deixamos ninguém na mão. Exato. Então, é engraçado por causa disso, porque assim, concorrente tem um monte, consultoria é a coisa que mais tem no mercado, para ser sincero com vocês.
mas não foi um problema ali, pelo menos. O maior problema, inicialmente mesmo, foi essa parte de construir a empresa, né? Então, porque a gente está falando de criar um CNPJ, você tem que estar na junta, você tem que ter contrato social, tem vários caminhos da pedra, de um caminho de pedras mesmo, que hoje a gente já entende, já consegue fazer, mas se naquele momento a gente não sabia de absolutamente nada. Aí em tributação, aquela confusão, ou qual atividade que é, qual tributação que é, fator R, qual KNAI que tá, qual arte que tá, enfim, aquela confusão de coisas que a gente só faz. Eu até brinco, nós três brincamos, o Rafael uma vez até mandou pra gente, pois se a Receita em algum momento quiser parar e analisar a gente e ver se tem um erro, pode ter um erro lá atrás. Muita que coisa. a gente não sabe. É, né? muita Essa coisa. parte aí, pessoal. Mas, e até em linha com isso que o João falou, e diferente também do que eu acho que é o mais óbvio, né, na cabeça de todo mundo, pô, concorrência, tributação, imposto, eu sinto pra gente a maior dificuldade foi a definição de produto. Porque a gente o tempo inteiro, principalmente enquanto consultoria, né, falou, vamos ser o mais personalizado possível, vamos... chega um pouquinho mais perto aqui, né? Vamos entregar aquilo que o cliente está pedindo e pra gente aprender aqui também junto, né? E começar a entender um pouco, ler o mercado. Mas isso a gente acaba também, por outro lado, ficando um pouco sem o que a gente faz. Pô, beleza, vocês são uma empresa de quê? Quais produtos que vocês entregam? Ah, é complicado. Vamos sentar e eu te explico. Vocês chegaram Então eu acho que esse é um ponto, né, diferente, assim, para talvez abordar no início. Vocês chegaram a buscar uma análise de mercado, fazer uma análise de concorrentes, ou fazer um próprio plano de negócio, então só acordaram num dia assim e falaram, acho que é hoje o dia. Rápido tudo. É que tudo foi muito rápido. A gente não teve tempo para pensar. E aí a gente chegou no ponto onde a gente... Cara, durante o processo da IBMEX, a gente estudava muito, cada um estudava muito da sua área. Então, o cliente chegou, por exemplo, no início o projeto era pra gente fazer um planejamento estratégico, uma reestruturação. Aí ele falou, tô com dor no meu comercial. Então, faz uma reestruturação comercial também, porque eu e o João, a gente já tinha trabalhado com comercial. Então, a gente foi muito aos trancos e barrancos. Eu acho que nunca vai existir a hora certa, tá? Isso eu tô aprendendo ainda, de longe de falar que a gente já tá no momento de saber isso, só que nunca vai existir um momento certo de você falar, eu tô pronto para abrir empresa. Só que você tem que colocar a cabeça no lugar para você entender onde você quer chegar para que aquela empresa atinja as suas expectativas. Então, beleza, eu posso não estar pronto hoje, mas o que eu preciso me desenvolver para estar pronto daqui a 6 meses? Ou então eu vou abrir empresa, não tem nenhum problema fazer isso de forma paralela, mas o que eu vou me desenvolvendo paralelo a isso? E eu acho que isso faltou um pouco na gente. A gente, até por estar part-time na época, isso tomava um tempo que o Rafa desenvolvia muito para o mercado financeiro. Eu, na época, estava trabalhando em startup, na ABEG. Então, eu desenvolvia muito para uma área de growth. Vocês trabalhavam em 2 empregos, né? Então, vocês tinham um outro emprego e a empresa. Exatamente. Ótimo para... E a faculdade. E a faculdade. Isso é muito bom mesmo, você ter um ataque cardíaco. Cara, mas isso é engraçado. Até falando disso, eu acho que você pular de uma vez no empreendedorismo, você perde muita oportunidade que você poderia aprender. Então, toda semana a gente tinha um weekly, né? A gente fazia uma reunião semanal, sempre na casa de um final de semana, para trocar ideia, definir os próximos passos com os clientes, enfim. E é engraçado como toda reunião a gente combinou que cada reunião um levava alguma coisa que aprendeu, alguma coisa que estudou que pudesse ser aplicada na área. Legal. Então, essa parte part-time ela é importante para você continuar se desenvolvendo, você ter contato com empresários aí no emprego que você tá, você ter contato com o cliente, entendendo a demanda de mercado, principalmente porque normalmente você abre uma empresa levando em conta até a sua experiência passada, né? Você consegue aplicar muitas coisas. Eu acho que o mundo de consultoria, ele tem um problema, quem passa por consultoria, apesar de que eu falo isso para todo mundo, é um dos lugares que mais se aprende, né? Então, quem vai para UI, enfim, todas as grandes consultorias aí aprende muito em empresas reais, então isso é sensacional. Só que ela gera, isso é uma coisa que o Alexandre falou e que a gente veio aprendendo junto na ZOP também. Uma necessidade, não é uma necessidade, mas um pensamento que a gente precisa lançar a coisa muito bonitinha, com plano mercadológico, não sei o que, não sei o que. Isso é importante, mas obviamente não deixem isso como uma necessidade. Ser uma trava também. Exatamente, né? ser uma trava. Então, por exemplo, é o nosso caso. A gente lançou um produto assim, totalmente gambiarrado e cheio de coisas por trás que a gente precisava estar fazendo ali e tudo mais, frente ao cliente, né? O varejista ali na frente, ele não via nada disso, aquilo estava tudo automatizado, estava funcionando, estava gerando para ele ali o aumento de 10%, 20% do faturamento que a gente tinha prometido. Então ele não tinha trabalho, estava tendo
o bônus da coisa. Mas do nosso lado a gente estava tendo todo o prejuízo, o trabalho daquilo ali, né? E, poxa, isso foi muito importante pra gente, porque na época de Atria, talvez a gente não fizesse algo desse tipo. A gente queria ter tudo muito bem controlado. Redondo muito demais. redondo pra lançar. E, pô, isso não é real. Isso não vai acontecer nunca. Em nenhum lugar que você passe. Nem trabalhando pros outros, nem na sua própria empresa. E nem na empresa do cliente, né? Exato. Que no caso, assim, pro cara ter ali a demanda, ele já teve aquela dor, aquela desorganização que seja, e não adianta também você querer sair do 0 pro 100 direto, assim, né? No meio de um projeto, em alguns meses ali, do 0 ao 100. Então, você ir aos poucos naquilo ali, tanto, né, com a empresa e com o cliente, é muito importante, e eu acho que isso realmente fez falta muito tempo pra gente. Entender o momento de cada um, né? Isso foi um grande problema nosso. Você perguntou de problema, foi exatamente entender o momento. Consultoria tem um problema, não só consultoria, tá, gente? Para mim, todos os setores aí de serviço passam por isso. O nosso, por exemplo, na Zop não é um serviço, mas é um produto que se alinha muitas vezes com o momento que o cliente está e o que ele está implementando. E isso é um problema. Se você não percebe que o cliente ele precisa estar no momento certo e que você precisa estar andando na mesma velocidade que ele para alcançar aquele resultado, perdão a palavra, mas acabou, sabe? Eu ia falar uma palavra... Não, pode falar. Mas fudeu. Esperando aqui, eu falei, Mas assim, fudeu. Se você não estiver alinhado com isso, fudeu. Porque não tem como. Você vai esperar uma coisa que o cliente não vai estar fazendo e acabou, Mas assim, sabe? quando vocês falam de momento certo do cliente, vocês falam até para vocês venderem para ele? Para vender, para implementar, a gente trabalhava com consultoria comercial, por exemplo. Então a gente desenhava todo o processo e esperava que o cara seguisse. Pô, não vou seguir. Né? Eu tenho todo um caminho para fazer isso daqui. Tem toda uma tarefa também de você trabalhar com os funcionários dele, com a cabeça dele e tudo mais, sabe? Isso é até engraçado. Há um tempo eu estava até lendo um livro sobre Customer Success e eles falam muito isso, né? A gente passou por um momento primeiro, há vários anos, que ninguém falava do poder do cliente, né? Era meio, eu sou empresário, eu tô certo, meu cliente sabe. Aí a gente depois foi pro outro oposto, né? Que é o cliente tem sempre a razão. É a famosa frase que todo mundo falava. E hoje a gente está passando por um momento que eu acho que as empresas elas têm que se adequar, que existem os clientes que estão no momento certo para eles terem razão. Então, você tentar vender para todo mundo, o cara não vai gostar da sua solução e não vai fazer sentido para ele. Você tentar vender também para ninguém, então não faz sentido. Você tem que encontrar aquele cliente que está naquele momento, aquele cliente que está quer aquele produto, se você trabalha com produto, quer aquela tecnologia, se você trabalha com tecnologia. E isso também vem numa vertente muito de educação, né? Hoje, trabalhar a educação do cliente é uma coisa que todo negócio vem fazendo e tem que fazer cada vez mais. Aí eu acho que isso é uma dificuldade, assim, eu acho que tem uma cultura... no mercado mesmo, talvez ela esteja se desconstruindo, mas de que você tem que vender a todo custo para qualquer pessoa, né? Eu espero mesmo que isso acabe em algum momento. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma linha muito tênue com pequenos empreendedores, ou pelo menos aquelas pessoas que querem começar agora, que elas precisam realmente vender para fazer alguma coisa. Então, é muito difícil, talvez, você encontrar um momento misturado ali com a ansiedade de você impulsionar seu negócio. Como é que vocês enxergam isso? Cara, eu acho que é um processo. Você nunca abre a empresa sabendo para quem que você vai vender. E aí é que tá o ponto de você nunca estar pronto para aquele momento realmente. Sua maior construção é de feedback de cliente. Se você vende um produto, uma cesta de aniversário, você vai entender qual que é o seu tipo de cliente depois dos seus clientes falarem um feedback que não gostaram e os que falarem que gostaram. Então, o ponto no início do negócio ele é muito difícil, porque vender é muito importante. Só que mais do que só vender, você coletar feedback para depois você conseguir escalar. Então, você reter aqueles clientes, ter um contato próximo com eles é de suma importância, porque não adianta nada você só vender aquele balde furado, né? Então, você liga a água, aquele balde cheio de buraco, você vai gastando para adquirir cliente, o CAC está cada vez mais alto, então você vai gastando e o balde está sempre furado, você não coleta feedback, você não retém cliente. Então, o início do negócio, o maior desafio é isso mesmo, saber conseguir adquirir clientes ao mesmo tempo que você faz um trabalho de growth, de reter clientes e conseguir ao mesmo tempo coletar aquele feedback para adquirir novos clientes certos, sabe? Vou até acrescentar uma coisa, que principalmente tem muita gente que erra pensando em produto. Eu tenho esse produto resolve tal coisa, agora eu vou vender. Não é só isso, é isso que o Alexandre falou. Beleza, você pode até ter um produto que você acha o melhor produto do mundo, mas a partir do momento que o mercado não está aceitando, a partir do momento que o mercado não vê da mesma forma que você tem que mudar. Não tem o que fazer, não tem outro segredo. Você vai ter que mudar o seu produto. Depois até eu acho legal o Rafa falar também disso, mercado financeiro, né? Porque eu acho que tem um mundo em cima disso. Mas vou dar um exemplo para vocês que a gente passou agora na Zop.
terminamos a nossa construção de produto, vamos testar. Terminamos assim, né? Terminamos o primeiro teste. Vamos testar, vamos ver o que o cliente acha, vamos ver na prática, vamos escutar. Então, hoje a gente tem um produto totalmente diferente do que a gente tinha um ano atrás. Por quê? Porque o cliente falou com a gente. A gente tem funcionalidades, N funcionalidades. Eu diria que 80% da plataforma está diferente hoje. Não é por causa de coisas que a gente pensou e falou, pô, isso vai dar certo. Não. O que o cliente está esperando? O que o cliente precisa? Vamos fazer. Escuta o cliente. Poxa, até brinco, né? Nem que você seja colocando o cliente de graça, escutar ele. Escuta. Qual que é o problema? Né? O investimento para você ter que mudar depois é muito pior do que você mudar no começo. Né? E puxando para o mercado financeiro aqui, né, que é onde eu tô hoje, né, depois a gente vai chegar um pouco mais na frente da história, talvez, né, depois da Atria, cada um seguir um pouco mais pro seu lado. Tem muito disso e tem um clichê que é a expectativa, né? Você sempre vai trabalhar com a expectativa do cliente ali. Essa questão que o Alexandre falou, né, da caixa d'água cheia de buraco, acho que a forma mais fácil de você tapar o buraco, além de, claro, depois de você ter um produto mais acertado, é você trabalhar a expectativa do cliente de forma correta. E além de escutar muito o cliente o tempo inteiro, porque a gente, por exemplo, trabalha de uma forma bastante personalizada. A gente quer fazer aquilo que o cliente quer melhor para o cliente. Aquilo que é... Eu acho até bacana você explicar um pouquinho sobre a Vermont. Então, a gente tenta sempre, como carteira administrada lá, né, trabalhar na realidade daquele cliente, trabalhar para que você consiga ter a gestão de patrimônio de acordo com restrições do próprio cliente ali, a idade dele, né? Os interesses, esse tipo de coisa. Mas nunca deixando também de fazer o seu papel ali. Porque, claro, muitas vezes você vai ter um produto certo ali, que é alguma coisa talvez um pouco mais de massa, ou às vezes um pouco mais segmentado, mas independentemente, você tem que escutar o cliente e também se posicionar de forma... Sem deixar ele montar em cima de você. Exato. E nem só a questão de montar, porque o cliente ele tem que entender também, você tem que entender, na verdade, que o cliente está te buscando, procurando alguma coisa. Ele está procurando algo que você tem, seja uma expertise, um know-how, um produto. Então, você também está ali de um lado... podendo agregar valor para ele, você não tem que deixar de se colocar ali, né, de fato, seu produto, seu serviço, só, né, vou querer fazer 100% do que o cliente quer. Talvez voltando lá na Atria, isso que a gente fez de, vamos só olhar sempre o cliente ser 100% personalizado, a gente podia, às vezes, deixar de achar uma solução que seja o mais viável possível para o cliente, porque a gente só escutava o que ele queria e deixava de colocar ali, mas e o nosso know-how aqui? Porque será que ele está buscando a gente? O que a gente vê de sentido, O que a gente vê de sentido para colocar aqui também? Né? E eu acho que isso para o mercado financeiro é muito relevante também. A gente agregar o valor de acordo com aquilo que o cliente quer. Entendi. Rafael falou uma frase aqui que eu acho uma analogia incrível, que é essa questão de expectativa. Tava conversando com uma pessoa esses dias, ele me levantou esse ponto que nada na vida você sabe o que é bom e o que é ruim. O pessoal que está assistindo esse podcast não sabe o que é bom e o que é ruim. Se ele está vendo pela primeira vez, ele não sabe. Ele tem que ter efeito comparativo. Tudo na vida é expectativa. Poxa, o que vocês acham dessa água aqui? Poxa, não sei. Qual que é o efeito comparativo? O que eu esperava dela? E aí, eu sabendo o que eu esperava, eu vou te falar o que eu achei. Se eu achei ela boa ou ruim. Então, isso a gente tem que levar para o mundo do negócio também. Às vezes, seu cliente está esperando uma coisa e você vende para ele uma expectativa tão alta que talvez a gente tenha feito isso. A gente vendia um sonho tão alto que, isso não vai ser alcançável. Então, a gente ia personalizando tanto que a gente perdia a expectativa dele lá atrás. Então, tudo na vida, eu acho que vendas, aliás, voltando um pouquinho para o lado de vendas, é muito isso. A pergunta principal é, o que você espera? O que você está esperando que eu te ajude? Fechou o negócio? Beleza, então vamos sentar aqui para a gente planejar o que vai ser feito. O que você espera? O que você está achando? O que eu posso fazer para alcançar aqui sua expectativa? É isso? Então, beleza. Depois, se você vai fazer mais, você apresenta para ele mais. E pode ter certeza que ele é o cliente mais satisfeito do mundo. Mas você tem uma expectativa ali, você não vai ser aquela famosa frase, né? Vamos dobrar a meta. Dobrar a meta é perigo, é risco. E até entender qual dor você soluciona, né? Porque às vezes a gente acha que a gente soluciona determinada dor que para aquele cliente não é a dor que você está solucionando de verdade. Então, cara, não existe melhor forma do que você entender sobre a sua empresa do que conversar com quem está comprando dela. Conversar, entender qual que é a sua proposta de valor, o que seu produto, seu serviço agrega de verdade, porque aí você começa aquele efeito reverso. Né? Eu já sei o que eu consigo agregar, então eu vou aqui prometer isso aqui, porque é o que eu consigo agregar. E você só consegue entender isso aqui quando você conversa com o seu cliente. Essa é a verdade. E aí, assim... até só complementando o João nisso que ele falou também. O pessoal aqui fala bastante. Esses três aqui na época mesmo. Mas comentando também sobre isso, a gente tem um nível de personalização, talvez até limite na maioria dos produtos, né, que a gente vai colocar, principalmente em questão de serviço. Porque você passa de um nível de personalização, você passa a deixar de agregar aquela expertise que você tinha. Então, isso é muito verdade para o mercado financeiro de novo. A gente lá na Vermont que trabalha 100% com renda fixa. Eu não vou migrar completamente minha carteira, a alocação da carteira de um cliente para uma renda variável, para uma coisa fora disso, porque eu estou alinhando minha expectativa com ele de que não é aí que eu vou agregar valor para ele. Então, ele pode querer a personalização que ele quiser, mas eu quero que ele traga aquilo que faz sentido ele deixar dentro do que eu consigo agregar. Então, de novo, não é vender a qualquer custo.
É explicar para ele por que eu acredito que o que eu estou agregando ali faz mais sentido para ele. E se for de fato o caso, entendendo a realidade, a gente coloca a nossa expertise a serviço dele. Legal. Mas sem abrir mão do produto né, só pela personalização a qualquer custo também. Legal. Bacana demais. Assim, vocês trouxeram vários pontos, acho que até de correções que hoje em dia talvez vocês fariam. E aí vem a dúvida, assim, se fosse hoje em dia, a Atria iria para frente? Vou ser sincero com você. Aí você apertou. Apertou os caras. Não, mas é uma ótima pergunta. Mas assim, vou ser sincero com você. Eu não acho... A gente tá levantando isso muito e foi um aprendizado enorme pra gente. Eu brinco com MBA mesmo, que a gente pagou ali a um custo muito barato, né? Mas enfim... Mas a Atria não foi tão pra frente, principalmente pela nossa cabeça que mudou com o tempo. A gente quis sair um pouco da consultoria. A consultoria não fazia tanto sentido pra gente. Sim. A gente poderia continuar. A gente chegou num ponto, como eu falei, a gente falou para clientes que não ia fechar porque estava tomando a decisão de fechar a empresa, sabe? Tinha demanda ainda. E se a gente quisesse ir atrás, a gente conseguia ainda mais demanda. Mas não fazia mais tanto sentido assim. A gente percebeu que a gente poderia ajudar de outras formas. O Rafael gostava muito desse lado financeiro, foi ajudar pessoas, principalmente pessoas físicas, né? A conseguirem cuidar do financeiro deles. Eu e o Alexandre já fomos para um lado que a gente viu isso muito na consultoria, foi um aprendizado que a gente teve. Poxa, a consultoria ela é muito interessante, principalmente consultorias como a nossa, que buscavam ajudar o PME, né? Só que a gente via que ainda assim era um valor alto, serviço é um valor alto, consultoria é alto, não adianta, você está falando de ser humano e de ser humano com know-how. Então a gente foi muito mais para um lado de beleza, como que a gente transforma isso num produto e não serviço? Como que a gente ajuda o PME, mas principalmente num custo muito mais barato que cabe no bolso dele. E aí foi o caminho que a gente tomou de principalmente varejo, né? A gente hoje trabalha muito com varejo, mas ajudando aquele cara. Então não é um serviço, tem o seu lado ali de personalização, tem o seu lado ali de ajudar o cara com insights e tudo mais, mas o core do negócio é tecnologia, é produto, né? Então a gente não vai... É uma empresa escalável, né? E tudo mais. Então a gente foi mais para esse lado. Em termos de pessoa, né? De nós três aqui, eu acho que o Alexandre e o João, eles têm uma veia empreendedora, esse empreendedorismo, etc., muito mais forte do que eu tinha na época. E prova disso é o que eles estão fazendo na Zop hoje, né? Que é um trabalho sensacional e estão crescendo muito em muito pouco tempo. Então é mais uma questão ali de perfil, a gente foi se dando bem, eu acho que esses erros eles não foram barreiras totais em momento nenhum. Pode contar o motivo aí que acabou a empresa? Vocês saíram na mão? Como é que... Na verdade, o Xande era um bala, né? Não dava certo. Mas eu acho que foi muito mais isso, questão de perfil mesmo, sabe? Eu acho que prova disso é o que, eu acho que nós três estamos fazendo o que a gente gosta hoje, estamos ali na margem indo bem também, de certa forma, então... Eu acho que deu certo para todo mundo no final das contas e o aprendizado, que é o mais importante, que eu acho que foi para todo mundo, que é o que eu acho que é o mais importante a gente passar aqui, né? Dessa parte de começar e vão ver o que vai dar. Que eu acho que foi mais eu acho que assim, hoje existe um tabu muito grande com você fechar uma empresa, né? Quando você fala, não tô trabalhando mais lá, a empresa fechou, o pessoal acha que faliu. Mas não necessariamente é isso, né? Às vezes gosta de falar, perfil, momento da pessoa, aquilo não tá fazendo tanto sentido mais. E tem mesmo assim mercado, mesmo às vezes que você não queira mais, né? Daria para continuar, mas não necessariamente você tá falindo ali a empresa. Eu costumo falar que a gente faliu uma empresa. Então acabou com o meu argumento aqui, obrigado. Não, mas eu vou explicar o porquê que eu costumo falar isso. Porque sim, tem esse lado de perfil que o Rafael falou e ele foi o principal ponto, tá? Com certeza absoluta. Mas teve os seus problemas ali, querendo ou não, eles caminharam pra gente chegar nessa decisão também, né? Foi uma decisão, óbvio, não foi forçada, né? Então, nesse quesito não foi uma falência, mas foi uma decisão tomada de, poxa, não faz tanto sentido assim. Principalmente por causa de foco. Poxa, a partir do momento que já não é seu perfil, né? E não é aquele negócio que vai te dar um foco maior, não te dá, eu brinco, né? Aquele tesão que você precisa ter. Empreendedorismo no Brasil é a pior coisa do mundo, gente. Pra ser sincero com vocês, é difícil, né? É a melhor coisa, depois você passa ali pelos perrengues. Mas quando você tá no perrengue, é difícil, não é fácil. Então você precisa ter aquele tesão diário que vai te movimentar e que vai te fazer alcançar. A gente conseguiu alcançar isso na Zop. Até então, na Atria não tinha. Nenhum de nós três tinha esse negócio. Era mais que uma obrigação, queremos, mas não é aquela certeza. o vamos ver onde vai dar, né? Exatamente. O vamos ver onde vai dar, exatamente. Hoje não, já é uma coisa diferente. Falo por mim, pelo Alexandre, estamos nesse caminho ainda, é uma coisa diferente. É aquela coisa de acordar todo dia, ter certeza que a gente está fazendo diferença. E que bom que a gente está ali, porque o cliente precisa da gente, porque a gente tem tesão em fazer aquilo ali. E eu acho que é principal também, porque ainda existe um preconceito muito grande das pessoas com si próprias, tá? Uma questão de egocentrismo, pelo menos, eu acho que a gente tinha demais, porque a gente pensou muito antes de fechar a Atria, de falar, eu vou realmente assumir que eu falhei, isso vai existir mesmo no meu currículo, digamos, que eu falhei,
E foi uma coisa que a gente foi aprendendo muito, que eu acho que quando você entra pro mercado de trabalho para levar porrada mesmo, é uma metodologia que vem crescendo muito, que é growth, que é, cara, não tem problema errar, você só tem que errar rápido e não repetir o erro. Então, eu não sei se a Atria daria certo hoje. Eu sei que a Atria ela foi extremamente importante pra gente hoje estar onde a gente tá. Acho que esse é o ponto. Pô, tudo que a gente errou, a gente faz diferente. A gente errou de novo pra caramba. Eu tenho certeza que o Rafa erra diariamente. Aí eu e o João, a gente erra mais de uma vez por dia, algumas vezes. Até pra abrir o CNPJ novo, né? Até pra abrir o CNPJ novo. Só que com a certeza de que a gente tá errando uma vez e que a gente não vai repetir aquele erro, que a gente tá errando rápido. Então, cara, não tem nenhum problema de assumir. Não demos certo com a Atria mesmo, e aprendemos pra caramba, e hoje tudo que a gente tá escrevendo nessa história é baseado no que a gente passou pela Atria também. Com certeza. Legal, aí mudando um pouquinho de assunto, assim, mais pra vocês dois, como é que vocês decidiram começar a Zope? Assim, tinha acabado de fechar uma empresa quase, né, e falou assim, outra já? Boa pergunta. Preguiça, não queria ficar parado, Coisa de boa louco. pergunta. Realmente é uma pergunta boa, porque assim, como o Alexandre falou, né? Cada um ainda estava em algum lugar, né? Eu estava na MRV, ele estava em uma outra startup e tudo mais, então tinham ótimas possibilidades cada um ali, mas aí falta aquela chama que eu falei com vocês, aquele tesão, digamos assim, de estar construindo algo, que aí eu concordo com o Rafael quando ele falou que nós dois temos mais esse perfil. E esse perfil é pura e simplesmente isso, na minha opinião. É o cara querer algo mais. Beleza, o que ele vai transformar isso depois? Tudo bem, vamos descobrir com o tempo. Mas esse querer algo mais, ele sempre tá ali. Então, acho que é engraçado que você percebe que algumas pessoas têm perfil empreendedor quando eles sentam numa mesa, por exemplo, e ele tá sempre pensando em negócio. Poxa, ele olha, vê isso daqui, poxa, o pessoal poderia estar fazendo isso daqui. Tem uma ideia, né? Exatamente. Então, você é um pouco movido a isso. Independente se você está em outra coisa, você é um pouco movido a isso. E a gente era. E aí, acabou que surgiu em algum momento ali a possibilidade de ajudar. Minha família tem empresa de varejo no Piauí e tudo mais. Surgiu a possibilidade de ajudar ali a construir um certo produto. Na ideia não tinha nada de negócio até então, né? A gente viu que existia possibilidade de negócio. Falamos, poxa, vamos entender. Vamos estudar aqui um pouquinho. E a gente fez uma coisa que na Atria a gente não tinha feito. De beleza, vamos traçar um plano, vamos entender o que dá, até onde que dá, o que vai acontecer e tudo mais. E a gente fez pequenos desenhos, conversamos com muitas pessoas na época. Até então era um plano de fidelidade voltado para varejistas, que pode ter certeza que não ia funcionar do jeito que a gente tinha desenhado. A ideia foi mudando, até que hoje a gente está falando realmente um CRM voltado para varejo, e aí de todos os modelos, mas a gente está principalmente no mercado de moda, vestuário e tudo mais, atacando fidelização e retenção. Então somos um CRM voltado para fidelização de clientes, aumentando aí faturamento. A Zope existe há quanto tempo? A Zope foi criada, o CNPJ foi aberto. Na verdade, o CNPJ foi aberto há 1 ano e meio, mais ou menos. Nossa, a Zope é muito pouco tempo. foi aberta recente. mesmo. A ideia, a primeira vez que eu e o João falamos, ok, esse papel ele vai sair, foi dia 9 de julho de 2021. Isso. E por que vocês... Por que veio assim, esse agora vai sair? Da onde que veio esse Cara, estalo foi assim? engraçado. Então, até dando um passo atrás, né? O João trabalhava na MRV na parte de planejamento estratégico e já sentia muito, ele é muito próximo da família, então ele sentia muito essa dor na empresa da família. E eu tinha trabalhado na Bag. A Bag é uma plataforma para e-commerce e eu trabalhava muito na área de Customer Success, né? Que é sucesso do cliente, e a gente vendia para PMS, para pessoas que queriam abrir um site. E aí eu falava com o João, nossa, o pessoal não consegue vender, que quando consegue vender não consegue fidelizar, e a gente começava a falar, é verdade. E hoje, na nossa época, ainda mais hoje também, o pessoal falava muito de fidelização só quando a gente fala de tecnologia, né? Que aí tem os famosos termos churn, LTV, tudo isso. E a gente olhava pro varejo e falava assim, ninguém no varejo está olhando isso. O pessoal do varejo está olhando, preciso vender, preciso aumentar faturamento, principalmente o PME. A gente conversou muito, a gente falou... Beleza, tem um espaço aqui para a gente trabalhar a fidelização para varejo. A gente olhava no mercado e tinha empresas que só olhava para quem era grande, grandes franqueadores, e a gente falava assim, cadê o braço que vai ajudar esse pequeno? Porque o pequeno ele tá matando um leão por dia, né? E aí a gente começou a caminhar com a ideia, desenhamos um plano, a gente conversou com empresários que a gente conhecia e foi nesse momento que a gente entendeu que tinha um espaço para a gente conseguir criar uma solução que coubesse no bolso do pequeno e que a gente conseguisse atender esse pequeno empresário com escala, que foi uma coisa que na Atria a gente não tinha, né? Então, te falar assim, qual foi o momento que deu o start? Cara, isso nunca saiu da nossa cabeça. Eu acho que a missão de ajudar o pequeno empresário sempre esteve muito grande, muito
muito intrínseca dentro da gente e a gente foi encontrando soluções para ajudar isso. Pra fazer. Então, no início era consultoria, depois virou outra consultoria nossa e depois a gente viu na tecnologia, no software, uma possibilidade da gente mudar a vida desse cara, sabe? E principalmente de uma maneira acessível, né? Então é pegar uma dor, aí entra o que a gente falou antes, é pegar uma dor. Qual que é a dor? Pô, o cara entra na porta, ele compra comigo, às vezes ele até gosta, ele gosta do atendimento e tudo mais, mas na hora que ele sai, tem 1001 concorrentes, tem tráfego pago, tem 1001 coisas que às vezes esse cara não volta. E ele não volta por N motivos. E o pequeno, ele tem muita dificuldade de entender o porquê que esse cara não tá voltando e como fazer ele voltar. Então, na hora que a gente viu isso, viu que tinha mercado, o mercado de PMS no Brasil necessita muito, é muito ávido por isso, e principalmente soluções baratas, que cabem no bolso dele, a gente falou, beleza, tem um business aqui, a gente rapidamente testou, então a gente fez um MVP ali para entender e tudo mais. Primeiros meses de MVP, 10% de aumento de faturamento, 15% de aumento de faturamento, com alguns poucos meses ali, 2, 3 meses de operação. O negócio deu certo, falamos, beleza, vamos para frente, vamos tocar, vamos construir o produto. E hoje é o que eu falei, 80% do que a gente deve ter ali, parte painel do vendedor, dashboards, inteligência e tudo mais, tudo veio depois de estar junto com o cliente, sabe? Porque é isso, é melhorando o tempo inteiro. Isso de ser acessível é legal, né? Porque se você olha pro pequeno empreendedor hoje, ele só toma todo dia. E aí, se ele tenta se diferenciar de alguma forma que seja, ele vai tomar de novo porque é muito caro na maior parte das vezes. Então, é muito difícil você construir um negócio que ele é, assim, consolidado, né? Que ele é sustentável ali no longo prazo, porque muitas das vezes você tem que fazer um investimento alto. E acho que é legal olhar para vocês que são de setores diferentes e entender como é que as empresas hoje que vocês trabalham, que você trabalha, que vocês têm, enxerga isso hoje, sim. O mercado olha muito para resultado, para ser sincero com você. Então, assim, a gente tá com um cara aqui do nosso lado que é movido a resultado, na realidade, né? Até mais que a gente. A gente tem ótimos resultados aí com os nossos clientes, né? Querendo ou não, isso ajuda. Mas o Rafael aqui do mercado financeiro pode falar muito melhor porque o mercado é movido a resultado. Principalmente o mercado mineiro, tá? Na minha opinião. Então, é realmente o quanto que você tá gerando, o que você tá trazendo aqui de retorno e tudo mais. Porque é muito desconfiado, né? Então, acho que vai muito para esse sentido. Na Vermont, até dando um passo atrás, né? Eu cheguei a comentar isso antes. A gente abre um pouco mão da personalização porque a gente entende que a gente vai agregar valor na gestão de renda fixa. Então, a gente é hoje a maior gestora de carteira administrada do Brasil focada em renda fixa. E eu acho que isso que é o principal ponto. Você agregar valor para o cliente ali daquela forma. A diferenciação ela vai ter que ser na qualidade de produto. Né? Muitas vezes, acho que principalmente no varejo, os meninos devem ver muito diferenciação por preço e etc. E isso não é um diferencial competitivo sustentável no longo prazo. Falando de experiência pessoal, o nosso crescimento ele é basicamente 100% orgânico, de indicação de cliente, de gente ali em volta conhecido, de alguns parceiros nossos que vão e voltam ali com alguns clientes que dependem também da confiança, né, no nosso produto para poder indicar para outros fidelização clientes. também. Exato. Então eu acho que isso é o mais importante, essa diferenciação de produto. E de novo, não abrir mão daquilo que você de fato sabe fazer. Né? Não adianta, igual a gente teve esse erro na Atria, de querer abraçar o mundo inteiro ali e fazer de tudo para o cliente. Pô, aquele cliente ali, o cara trabalha com 20 funcionários que seja e a gente quer dar conta dos 20 trabalhinhos de dia a dia que todos os 20 funcionários faziam. Né? E com isso a gente deixava de agregar o valor que a gente realmente podia, que é de uma visão um pouco mais macro. Então, voltando, né, para o mercado financeiro, a gente vai agregar resultado focando naquilo que a gente sabe fazer. Principalmente em um mercado que já né, principalmente com o mercado financeiro mesmo, um pouco mais, digamos assim, tem muita gente já no mercado, né? Esqueci a palavra aqui. Saturado. Mais saturado, né, no sentido de gente olhando ali para o mesmo produto o dia inteiro. Então, a gente tem essa especificidade, né, de produto é o que agrega valor de fato. Eu vou fazer até um adendo no que o Rafael falou. Quando a gente fala de empresa, é aquela famosa máxima, né? Preço, praça, produto, promoção, né? E isso que o Rafael falou é esplêndido, porque é o seguinte, quando você tem um mercado, você tem gigantes, e você tem gente menor, você vai ter um sério problema que é o seguinte, o gigante, ele vai ter vantagem sobre você em todas. O preço dele é menor, porque ele consegue um fornecedor muito mais barato. Então, vou falar agora mais voltado para o nosso segmento, que é o que eu tenho um pouco mais de know-how. O cara de moda ali, por exemplo, que vende roupa, o gigante ele tem acesso a um fornecedor muito mais barato. Ele consegue fazer um preço muito menor. Praça, ele consegue estar em todos os lugares. Você pega e reserva, tem em todos os shoppings. Você pega grandes marcas, estão em todos os shoppings. O cara que é pequeno, ele não consegue nem estar dentro de um shopping. Né? Então, praça, o cara também acaba perdendo muitas vezes. E aí ele tem que se diferenciar em produto / promoção. Promoção não, eu não estou falando de desconto, eu estou falando de como que você se porta perto do cliente. Como que você aparece para o cliente. Exatamente, como que você aparece, como você tem ponto de contato e tudo mais. Então, entra o ponto. Todo mundo que entra no novo mercado, ele tem que olhar para isso principalmente. No caso do Rafael, ele falou ali, produto. No nosso caso, já foi muito mais pro lado de promoção. Como ajudar esse cara a se diferenciar
em promoção. Eu não vou conseguir ajudar ele com preço, não vou conseguir ajudar ele com praça. Talvez um pouquinho, dentro do nosso sistema a gente acaba ajudando nessas outras coisas. Mas o principal é como você se porta na frente do seu cliente. Na hora que o cliente já tem 7 dias, 30 dias que ele não comprou com você, ele vai estar escutando sobre você ainda, ele vai estar recebendo uma mensagem te lembrando que você está ali, né? Você vai estar conseguindo trazer esse cara de volta, ou é aquele famoso cliente que compra uma vez e tchau, né? Nunca mais. Né? Então é isso que você tem que ir se diferenciando, é isso que o mercado espera hoje em dia. Diferenciações em cada um desses pontos. A máxima de marketing. E eu acho que o varejo ele tem uma especificidade que é isso. Você abre hoje seu Instagram, o que não falta é chuva de ads, de anúncio, né? De Nossa diferentes, senhora. 15 marcas diferentes da mesma camisa preta básica. Então, acho que o X da questão é como você oferece uma experiência para aquele cliente da melhor forma. Porque hoje o consumidor ele é ávido por personalização, ele é ávido por experiência. Você não está vendendo um produto, você está vendendo uma experiência. É o que hoje o pessoal chama muito de brand, de consciência de marca, né? Então, eu acho que é importante. A gente hoje enxerga muito nos nossos clientes, né, João? Uma necessidade de você trazer um contato naquele momento que faz sentido e da forma que faça sentido. Acho que a chave é essa. Se a gente for trabalhar hoje com massa, a gente passou desse momento. Hoje você tem que ir até o cliente, você tem que lembrar ele que você existe, você tem que garantir uma experiência sensacional, porque senão ele não retorna. E que eu acho, até o Rafa comentou que talvez vocês não personalizam tanto na Vermont, mas eu acho que vocês entendem, você levantou um ponto no início do podcast, que foi exatamente a gente escuta o cliente para a gente entender o que faz sentido para ele, respeitando os medos dele, respeitando até onde vai o limite dele para correr risco. Então acho que isso é a chave também. A gente tem que entender hoje que a gente tem que ouvir o cliente e oferecer para ele o que faz sentido. E não oferecer qualquer coisa para ele no momento que faz sentido para você, sabe? Entender seu público. Não adianta. É o que o Rafael falou. Não adianta ele querer vender para um cara extremamente arrojado que quer falar de mercado de renda variável. Ele não vai vender para esse cara. Ele não vai estar junto com esse cara. Agora, adianta para ele, por exemplo, atender uma pessoa que já é mais de idade, que tem que ter uma segurança e tudo mais. Pô, esse cara ele vai conseguir atender. Esse cara ele vai conseguir ter um NPS altíssimo e vai conseguir que ela indique para outras pessoas, né? Então é isso. E eu acho que o que muda um pouco também, se a gente está falando de produto ou serviço, né? Apesar dos meninos também trabalharem com serviço, mas em um mercado diferente, eu não sei qual seria o equivalente, mas pra gente, uma melhor forma de agregar em produto, né? Porque os produtos, muitas das outras casas que trabalham também vão ter acesso a eles. Tudo bem que com uma taxa diferente, assim, né, etc. Mas eles também têm acesso. Então, é a gente reduzir conflito de interesse, é a gente aumentar a transparência com o cliente, aumentar o contato com o cliente e agregar aquilo que a gente acha que faz sentido junto da realidade do cliente. Né? Então, hoje a gente, por exemplo, é muito focado naquele cara que não tem tempo, que o cara não quer, toda vez que você for fazer uma movimentação, você tem que ligar para ele e avisar e discutir e tal. O cara, a todo momento, ele tem acesso às informações, ele pode a qualquer momento chegar lá e falar, mas a gente entende que o público hoje, de fato, quer, o público brasileiro é um público mais conservador e é um público que, cara, se você é médico, você vai focar no seu trabalho. Você não tem que ficar focando em investimento. Deixa que a gente faz isso para você. Né? Então, o modelo de gestora de carteira administrada ele é muito focado nisso. E acho que é a principal forma que a gente diferencia o produto hoje no mercado de assessorias e bancos, por exemplo, né, que tem ali na figura do gerente esse mesmo papel. Enxergou uma dor e arrumou uma solução. Exato. Né? Legal, assim. Então, pensando num cara que tá começando um negócio agora, pelo que a gente tá conversando aqui, acho que talvez um caminho bacana para ele seja buscar mais essa fidelização das pessoas certas ali, né? Ou vocês acham que buscar vender mais nesse primeiro momento seria melhor? Pessoal, de início de conversa, você ter um cliente fiel é muito mais barato do que você conseguir novos clientes. O que o Alexandre falou. E cada vez mais se torna mais barato, tá? Então, na minha opinião, se eu pudesse dar uma dica para quem tá começando sua loja, quem tá começando algum tipo de serviço e tudo mais, encontre pessoas, óbvio, vender você vai ter que vender, né? Então, venda no começo, mas venda principalmente escutando, muito mais qualquer outra coisa, venda escutando, e aí comece. Né? Não acho também que você vai ter que construir algo muito grande para começar. Só começa. Depois que você começou, começa a escutar o cara. Então, eu acho que tem um ponto-chave, um ponto ideal também, para você também não ficar com os mesmos clientes e construindo tudo aquilo que eles falam. É o que o Rafael falou. Você tem que saber o ponto também até onde você vai. Né? Então, escute o cliente e depois que você chegou nesse ponto até onde você vai, comece a vender. Foca em vender, sempre fidelizando, mas foca em vender. Mas sempre vejam a diferença e a importância de você fidelizar seu cliente. E controla os longe. dados também, né? Exato. Tem um termo muito grande para startup que eu acho que todo mundo tem que começar a ter na cabeça, que é early adopters, né? Que é o famoso começa,
tenha seus primeiros clientes, escuta eles, aí você entra num processo de aprendizagem constante. Escuta, modifica, testa. Escuta, modifica, testa. Eu não acho que você tem que escolher ou vender ou fidelizar, tá? Eu acho que você tem que ter a maturidade de, como empresário, de você conseguir saber fazer os dois. Achar o ponto Quer dizer ideal. que Saber equilibrar, né? Exatamente. Você tem que vender. Isso é impossível de você discordar. Você tem que vender. A questão é, se você não fideliza, você está jogando dinheiro fora. Porque você está gastando para adquirir aquele cliente. Então, fidelização, ela na verdade vem como motivo até para você conseguir vender mais depois. Porque eu tenho uma receita previsível. Eu consigo ter uma previsibilidade que eu vou conseguir vender mais para eu poder investir mais em aquisição e poder errar de novo e poder acertar o time da roda. Não pode ser... É isso que o Alexandre falou. Não pode ser uma coisa ou outra. Imagine, por exemplo, deixa eu desenhar um cenário aqui. Imagina que vocês têm uma loja de rua, por exemplo, de roupa, e aí você faz um investimento em aluguel, você faz toda uma estrutura, você faz a parte de estoque, tal, você gastou um dinheiro federal naquilo ali para fazer aquilo acontecer, e aí você começa beleza, vou fazer marketing. Faz o marketing digital, pega panfletagem, vai na rua e tudo mais, chama esse cliente. Poxa, se você foca só em fidelização e não faz nada disso, não adianta nada. Se ninguém entrar pela porta, você não vai ter quem fidelizar, né? Então, sim, você tem que fazer isso. Só que imagina, por exemplo, que você começa a fazer isso. Aí o pessoal entra, nunca mais volta. Entra, nunca mais volta. E você tá focando em marketing digital, panfletagem, o que for. Você vai trazendo gente, vai trazendo, mas eles nunca voltam. Poxa, imagina um terceiro cenário onde você traz as pessoas, mas ao mesmo tempo o cara que sai, você traz ele de volta no próximo mês. É exponencial. O negócio vai crescendo exponencialmente. Então, é a metáfora que o Alexandre falou. Isso eu sento todos os meus clientes em reunião comercial e eu falo a mesma metáfora e não canso de falar, porque é a maior verdade que tem. A torneira aberta, ela tem que estar aberta. Você vai irrigar seu jardim, você tem que abrir aquela torneira e ela tem que estar vazando água, né? É a aquisição de clientes. Porém, você precisa que o balde esteja embaixo, ele esteja completo, ele não esteja furado. Sim. Se ele estiver furado, o cliente vai sair, não adianta nada. Você vai ficar 10 anos, você não vai completar. Você não vai fazer a sua tarefa que você tem que fazer. Se ele estiver completo, você pega e você consegue irrigar, você consegue fazer seu trabalho. Até porque, só completando, é muito comum no varejo, principalmente o pequeno, que tem um markup baixo, ele é muito comum que a primeira compra dele saia no 0 a 0. Porque ele tende a adquirir aquele cliente, ele tem um CAC, aquele ou no custo prejuízo, de aquisição. né? Ele tem um custo de aquisição, isso você vê muito em restaurante, em varejo de moda. Então ele tem aquele custo. A primeira compra é o famoso, tô no 0 a 0. Você precisa fazer ele comprar de novo, porque é aquilo que eles chamam de lifetime value, né? Você precisa fazer ele gastar mais com você, porque é a partir da segunda compra que ele começa a te dar um lucro, te dar uma receita que você pode levar para casa. Bacana demais. E talvez o equilíbrio entre essas duas questões aí seria talvez a chave para o negócio perdurar. Assim, hoje vocês que estão no mercado e tal, para o negócio dar certo, assim, para quem está assistindo a gente, o cara tá abrindo ali, por que eu preciso para isso aqui realmente virar a minha vida daqui para frente? Seria talvez o equilíbrio entre essas duas variáveis ali? Não Sangue tem segredo. frio. Mas em relação a essas duas variáveis, não tem segredo. Eu vou dar um exemplo prático de um cliente nosso. Tem cliente que a gente começou a operação, o cara fazia 8%, 10% de retenção ao longo do ano. O que isso significa? Que um cliente comprava, 100 clientes compravam com ele durante um ano, um só voltava. Ou 10 voltavam, né? O que eu tô querendo dizer em relação a isso? Isso é um número muito baixo. Se você vai fazendo isso o tempo inteiro, você tem um custo enorme. É o que o Alexandre falou. O que vocês enxergam hoje que seria ideal, ou pelo menos bom? Legal. Eu vou continuar no exemplo desse cliente, então. Começamos com ele, tinha 10%, 8%, às vezes até menos, dependendo do mês, tá? Começamos a operação e tudo mais, o negócio foi acontecendo. Hoje, esse mesmo cliente, ele tá batendo aí seus 40% de retenção ao mês. O que isso significa? O que ele vende, 40% volta no mês seguinte. E isso é um número impressionante. É óbvio que tem muito o que melhorar, tá? A meta, por exemplo, com esse cliente agora é a gente chegar nos 80%, que são o que os grandes varejistas fazem. Mas se o seu negócio, ele tá gerando ali por volta de 30%, 40% ao ano, já tá bacana. Mas comece a pensar em como melhorar isso, né? É uma constante. Não adianta você achar que tá no ponto ideal, você nunca tá. Não adianta a gente chegar aqui e falar, pô, nossa empresa aqui tá bem, tal. Não tá. Tem que melhorar. Não adianta, hora nenhuma você achar, pô, minha aquisição tá bacana. Esse cliente passou por isso. A aquisição lá atrás era muito boa. A gente foi melhorando a retenção, chegou um momento que a aquisição caiu. Ficou lá embaixo. Tinha um faturamento legal, mantinha um faturamento que a gente teve aumento de retenção, só que não tinha aquisição de novos clientes. O que aconteceu? O resultado foi caindo. Foi caindo, não adianta, não faço mágica. Minha retenção de clientes, ela vai até o ponto de você estar trazendo novos clientes. Então é isso, não descansem. O tempo inteiro a vida do empreendedor é pensar em como melhorar, não tem descanso. Por isso que é uma vida muito boa, mas muito complicada a todo momento também. E aí puxando pro lado do mercado financeiro, eu acho que esse contato próximo com o cliente, pelo menos pra gente, ele é muito importante. O cliente entender o que você tá fazendo a todo momento. Não adianta só você querer puxar pro lado ali e deixar o cliente no vácuo, né? Porque você vai ter momentos que não vão ser
favoráveis. Isso não tem como, né? Do mesmo jeito que para vocês aí, você vai ter momentos né, da economia que, pô, o seu cliente ele vai sumir mesmo, ele não vai querer fazer esse tipo de investimento, essa é a última coisa que ele vai pensar, ele vai primeiro querer sobreviver para depois pensar em retenção. Para a gente é muito parecido, então você vai ter momentos de ciclos que a gente não controla. A gente pode ali, no máximo, montar uma carteira que seja o mais resiliente possível nesse aspecto, mas mesmo assim a gente pode ter um rendimento menor de um mês ou outro. Então, você estar próximo do cliente, ele entender aquilo que você está fazendo e você alinhar a expectativa, de novo, que a gente tinha alinhado isso no início, né? Eu acho que é o mais importante, para você conseguir diferenciar produto e diferenciar o tratamento com o cliente para poder manter essa retenção. E mesmo assim, eu acho que quando o negócio despenca, o cliente fica maluco também. Exato. Não tem senha, não. Aí entra esses dois aqui, o comercial, né? Pra conseguir Não, eu acho que no final das contas, o Rafael falou um negócio brilhante, que aí volta numa analogia lá atrás, e muito simples, que é o seguinte, seu negócio, ele não pode ser aspirina, ele tem que ser antibiótico. Você tem soluções aspirinas, tem soluções antibióticas. Caramba, hein? Porra, essa aí foi... Não, mas essa é uma Vou clássica, porque realmente, a partir do momento que você tem uma solução aspirina, acontece isso que o Rafael falou. Aconteceu um problema, um alto e baixo, que na vida do empreendedor é o tempo inteiro, o cliente vai te largar. Por quê? Porque ele tem 1001 coisas primeiro a se preocupar. Agora, a partir do momento que você é antibiótico, a coisa muda. Porque aí o cliente precisa de você também. Então, isso é uma dica que eu faço para todo mundo. É óbvio que tem setores que é muito mais difícil você fazer isso, tá? Mas tem outros setores, você consegue criar uma solução antibiótica. Então, entenda o cliente nesse ponto também. De beleza, o que ele precisa, mas não só o que ele quer, porque ele tá num momento bom e ele consegue pensar nisso. Mas o que ele precisa no âmbito profundo dele de beleza. Se eu fizer isso daqui, esse cara não me larga mais. Uma coisa de longo prazo, né? E também é muito posicionamento de marca, tá? Porque às vezes a gente acha que tem alguns business, alguns mercados que é mais fácil, mas a gente, por exemplo, imagina a questão do vestuário, né? Pô, crise bateu, a pessoa normalmente está desempregada, a última coisa que ela vai pensar é em comprar roupa. Só que você pode olhar por outro lado, todo mundo precisa de roupa. Então, é muito como você consegue se posicionar nesse ponto. O cara, ele precisa enxergar que você tem que fazer... A sua empresa, o seu negócio, ele faz parte do dia a dia dele. E aquilo é uma coisa que ele não vai abrir mão. Ele pode abrir mão de outra coisa. Ele pode abrir mão de ir no restaurante, gastar lá o dinheiro dele no final de semana. Só que a roupa ele vai precisar. Então, é muito como você se posiciona, sabe? Legal. Agora, assim, mudando um pouquinho o rumo, né? Acho que a gente pensou muito o que a gente pode fazer para dar certo. Mas eu queria saber uma merda muito grande que vocês já fizeram achando que dá tudo errado. Teve alguma, assim, sei lá... Você trabalha com investimento... Perdi R$1 milhão aqui hoje. Tem várias, né? É engraçado vocês falarem. Graças a Deus, não. Não, mas tem várias. Eu acho que, assim, é muito engraçado. Tem algumas pessoas que, quando a gente fala de empreendedorismo, que hoje são várias pessoas que falam sobre isso, né? Elas falam sobre a famosa montanha-russa. Mas é a maior verdade que tem mesmo. Você tem seus altos, tem seus baixos. A gente, por exemplo, teve épocas aí na Zop que a gente olhava em questão de desenvolvimento de produto, né? Porque a gente teve fases, né? Até contando um pouquinho, voltando um pouquinho atrás. A gente teve a fase de validação, que eu falei para vocês, de teste. Depois a gente começou a realmente operando com o cliente, aí validando se aquilo estava ok, fazendo mudança e tudo mais. E é uma constante construção de produto. Não parou até hoje, nem vai parar nunca mais, né? Só que teve uma fase, por exemplo, que a gente foi mudar do nosso MVP pro produto real que a gente tem hoje, né? Que, poxa, nós passamos um mês aí visando claro, né? Tendo que ligar para cliente todo dia, visitar cliente e tudo mais, porque o nosso produto teve algumas instabilidades ali, digamos assim, que gerou que aí em 5 dias, uma semana a gente conseguiu consertar, mas é aquilo que eu falo, né? Esses 5 dias, uma semana... Mas eram 5 dias que vocês acharam que ia acabar tudo? Cada dia tinha 48 horas. Não melhorava nunca. Só que não tinha. Mas assim, como é que lida com uma situação dessa, assim? Eu falo mais da cabeça de vocês mesmos, né? Porque o emocional... o emocional destrói. Gente, destrói, mas é entender que você tá lá por um propósito. No fundo, eu não acho que ninguém abre empresa por diversão. Porque a grande verdade se for abrir por dinheiro... Todo mundo fala isso, mas é muito verdade. Se abre por dinheiro, tem outras formas de você ganhar dinheiro mais fácil. No fundo, você tem que ver que você tá fazendo o que você tá amando. Óbvio que tem dias, e até hoje tem dias que eu olho pro João e a gente fala, o que a gente tá arrumando na nossa vida, né? Pô, a gente tinha emprego, a gente gostava de onde a gente estava, só que são os momentos que são bons, aquilo que te faz chegar e falar, eu amo isso aqui mesmo. Então acorda, dorme, tá de cabeça cheia, você vai ter cabeça cheia, relaxa, dorme, medita, dorme, que no dia seguinte você vai acordar no lado alto da montanha. No fundo é isso. Difícil é dormir, né? Ou então virar a noite é uma solução. Pode ser também. É o mais normal pra ser dormir, né? Às vezes é necessário. Vai ter que trabalhar demais, vai ter que virar a noite também, mas no fundo Rafa, você tem propósito. já passou algum perrengue assim?
Cara, já na época de estagiário, né? Na verdade, eu entrei lá como estagiário. Nossa, na você falou, época eu vou ser demitido agora. E por isso sempre sobe o estagiário. Né? Na época que a gente estava lá na Atria, em paralelo, eu ainda estava no estágio lá. E o trabalho que ninguém quer fazer sempre sobe pro estagiário, né? Aquele trabalho de formiguinha ali, de ficar copiando, colando planilha, de mandando aplicação e tal, não sei o quê. E nesse dia eu tinha que fazer um trabalho simples ali, de mandar umas aplicações, basicamente, ali para a corretora validar. E era um montante relevante, assim. E aí você tinha que mandar a relação de clientes ali também. E a gente estava de home office e tudo mais, estava um dia corrido. Acabei mandando isso e no dia seguinte eu fiquei sabendo que estava tudo errado. Assim, cara, literalmente eu copiei a coluna errada para mandar. Foi nesse nível. E aí, assim, né, no dia seguinte de manhã já, porque só vai liquidar, né, em D1, o pessoal me ligando e, assim, antes do horário de trabalho já eu acordando com ligação do pessoal e tal, não sei o que já estava chegando e-mail da corretora. Eu falei, putz, fudeu, né? Tem o quê? 1 mês e meio que eu tô aqui e rodei. Por sorte, eu tomei um esporro grande, mas por sorte o pessoal conseguiu não ter prejuízo ali, conseguiu contornar e deu tudo certo. Mas é aquele que você dá uma apertada assim e fala, putz, aí agora acabou. E você fica uma semana depois pensando nisso, né? Tudo que você vai fazer, você fica... Você pensa 3, 10 vezes antes. Eu acho que volta, a sua pergunta eu achei muito legal e a resposta, Rafael, melhor ainda, porque eu acho que volta uma coisa que o Alexandre falou de realmente você não ter medo de errar, né? Eu sou o cara das analogias, né? Eu gosto de trazer algumas coisas. E se a gente vai pensar, por exemplo, se a gente tem medo de errar, se a gente tem medo desse momento, se a gente tem medo de fazer uma coisa dessa, você paralisa, o ser humano paralisa, né? É o que algumas pessoas falam, né? A gente prega muito isso dentro da nossa empresa, eu e o Alexandre dentro da Zop, de, poxa, eu quero que os colaboradores tenham muito uma visão de criança, de neném, de recém-nascido. E aí o pessoal olha meio estranho, assim, poxa, o que é isso? Pô, a famosa mentalidade seguinte, se o bebê se preocupar que se ele tentar andar, ele vai cair no chão, bater a cara no chão, acabou, ele não vai andar nunca mais, né? Então o cara tem que tentar, começa, faz, não tem problema. Beleza, aconteceu. Em alguns casos, poderia ser que o Rafael fosse demitido. Mas se ele não fizesse nada, ele não ia andar pra frente. Hoje, já é um cara que em pouquíssimo tempo já tá lá dentro. É quem dá o esporro agora. Exatamente. Então, assim, a mentalidade, eu acho que a pessoa como colaboradora, mas principalmente como empresário também tem que ter, o erro ele é positivo. O erro ele é bacana. É óbvio que não acontecer várias vezes, não acontecer do mesmo jeito, como o Alexandre falou. Mas ele ter o primeiro é bacana, porque mostra que você tá andando, mostra que você tá fazendo, né? É igual o jogo do Mario, né? O Mario, você toda hora vai, morre, você vai começar do zero, mas beleza. Você já sabe onde você morreu. Foi a árvorezinha lá que te matou. Beleza, você vai de novo. Quando você chega naquele ponto, você sabe o que você tem que fazer, né? E vai tentando, até você chegar no ponto ali final, que é o seu objetivo. Se a gente for parar, não faz nada. Você fica inepto, né? Você fica parado. Né? Só um detalhe, eu nunca vi ninguém morrendo de árvore no Mario. Nunca joguei uma boa analogia. Nunca joguei Mario, mas eu sei como é que funciona. E aí, voltando pro Mario, eu acho que o importante depois disso é você olhar e, nesse caso, era um processo que estava muito aberto para erro humano. Né? Então, cara, vai lá e corrige, muda a planilha, cria uma macro ali que seja para automatizar o processo e evitar o erro humano. Fala que você fez isso. Vai ficar só bonito pra dar uma moral, pra dar uma moral. É o mínimo, né? É o mínimo. Mas, então, é isso também, né? Não deixar só por isso mesmo, né? Então, acho que esse é o principal ponto. Você voltar e aprender, porque senão você vai errar de novo. Não, assim, agora até invertendo o papel e pensando na pessoa que dá o esporro, agora é ele, né? Acho que é legal a gente parar e pensar que em algum determinado momento talvez a gente assuma essa posição realmente de cobrar alguém. Isso eu vejo que é uma dificuldade muito grande, porque tem muita gente que perde a mão e cobra de uma forma que não deveria e tem gente que não consegue cobrar. Acho que é legal vocês darem uma visão aí do que vocês enxergam disso. Alinhamento de expectativa. É só isso. E aí, assim... Alinha com quem você está contratando, qual que é o objetivo. Quando você contrata alguém, você tem que alinhar 2 coisas. Onde você está, o que você espera dele. São 3 coisas. Onde você está, o que você espera dele e onde ele quer chegar. Então você, como gestor, você tem que fazer isso. Tô te contratando para isso, eu espero que você faça isso. Onde você quer chegar? E aí vem toda a questão do one-on-one, de ter um alinhamento com aquele pessoa que você está contratando. Você quer chegar nisso? Daqui a quanto tempo? Daqui a esse tempo? Beleza, a gente vai criar uma trajetória para você conseguir. Você, como gestor, seu objetivo é tirar o melhor de todo mundo e dar ferramentas para que a pessoa tenha o melhor dela e alcance o melhor dela. Então, combinado não sai caro, essa é a grande verdade. Eu acho que assim...
trazendo até o que o Alexandre falou também, primeiro o alinhamento de expectativa e em momentos de erro, por exemplo, que eu entendo, por exemplo, a dúvida do Rafael de, pô, o que vai acontecer, né? A gente tem, por exemplo, um outro sócio na Zop que a gente conversando tudo mais sobre histórias como essa, contou pra gente uma história que ele fez na outra empresa dele, um erro que ele cometeu, que foi um erro que causou um prejuízo na casa de 300 mil reais. Nossa. Poxa, na hora que a gente fala isso, pô, impressionante, né? Como é que o cara não foi demitido? Mas vamos olhar pelo outro aspecto também. O que ele fez até então? O que foi gerado até então? Né? Então não é à toa, não é do dia pra noite, né? Não é tudo preto no branco desse jeito. E aí entra o ponto também que tá dentro da cultura da empresa. Existem empresas que têm uma cultura extremamente mais rígida, mais séria, principalmente também pelo produto que eles mexem muitas vezes. Então, por exemplo, você pega mercado financeiro, porra, auditoria. Se é um erro muito grave, beleza, não tem o que fazer, né? Porra, você tá mexendo com coisa do cliente. Agora, se é interno o erro, dependendo da cultura da empresa e tudo mais, você consegue ter diferentes pensamentos. Meu pensamento do Alexandre é isso que eu falei, que é um pensamento muito mais tranquilo de olhar o todo. O que esse cara fez até então? Porra, foi um erro. Colocar na balança, né? Colocar na balança. É um erro que está acontecendo pela primeira vez, foi um erro maldoso, não foi? O que está acontecendo? Pô, é uma coisa que tá se repetindo. Do cara. Exatamente, é óbvio. Ninguém aqui, eu brinco, né? Matéria de Calcutá, mas tudo tem que ser analisado e está dentro da cultura da empresa também. Né? Mas não deixe de cobrar. Exato. Acho que isso é importante também. A cobrança e a questão de você ter um alinhamento com a pessoa, ela vem até para ela aprender com o erro. Se você não cobrar ela não vai crescer nada. Então, se o Rafa não tivesse levado esporro em cima disso, provavelmente ele nem teria se ligado do que ele quase fez, né? Então, cobre com fatos, dá feedback falando, você não é uma pessoa que entrega, é muito pouco. Você não é uma pessoa que entrega porque existem formatos de você fazer feedback, existem formatos de você cobrar. Não é levar pro pessoal. E aí é muito importante, você tem que levar sempre pro profissional, trazendo fatos ao que ele trouxe e ao que ele deixou de trazer também. E aí, até antes do João comentar, aproveitando isso que o Alexandre falou, quem errou ali, nesse exemplo que a gente citou, fui eu. O estagiário é quem errou. Quem operacionalizou é quem errou. Mas quem é o responsável pelo erro? Nesse caso, muito provavelmente o responsável pelo erro... Tem uma que eu gosto. Tem quem faz a merda e tem quem assume a merda. Exatamente. Muito provavelmente quem foi o responsável ali, né? Quem de fato depois foi lá, sentou e vamos... Porra, o que aconteceu aqui, né? Quem tomou esse esporro maior até do que eu depois... foi a pessoa que me passou aquela tarefa, né? Você vai passar pro estagiário que tá 1 mês e meio aqui. Esperar que ele vai fazer isso e com uma chance de erro humano tão grande. Então, eu hoje, por exemplo, vai passar uma tarefa para alguém em termos simples e objetivos, cara, passa data. Para quando você espera isso? Passa uma descrição. Onde que ele pode acessar as coisas ali que ele vai precisar para essa tarefa? Que seja manda um áudio ou então deixa uma descrição ali na tarefa se você estiver usando algum sistema, alguma coisa. Ou se você estiver pessoalmente com o cara, já dá um briefing ali, já mostra para ele o que você quer. Isso vai te facilitar depois, porque você vai ter algo mais bem feito, entregue, e vai facilitar para a pessoa também. Porque no final das contas, se você que está passando aquilo ali para aquela pessoa, você é o responsável por isso. Independentemente se ele errar, você vai cobrar ele depois, mas eu sei que vai ser cobrado se estiver entregue errado também, porque afinal de contas, eu não estou no último nível, né, dali da empresa. Sim. Então, pô... A maneira de delegar faz total diferença. E mesmo para eles que estão ali no último nível, depois você tem o cliente ainda te cobrando, se você faz alguma coisa errada. Não, nunca... Nunca para, né? Nunca para. Nunca é. Mas é isso, acho que assim, tem muito empreendedor também que tem um problema sério, voltando na sua pergunta inicial, que é o cara tem dificuldade em passar feedback, em ter o one-on-one, ter as coisas que precisa ter para você conseguir que seu colaborador ali seja mais eficiente, né? E o que eu falo é, pô, se você tiver medo, eu brinco, negócio é para quem gosta de pessoa, gente. Se o cara vira e fala, eu não gosto de trabalhar com gente, essa pessoa aqui tal coisa... Irmão, saia de negócio. Porque o seu cliente é uma pessoa, o seu funcionário é uma pessoa, o seu investidor é uma pessoa, o seu fornecedor é uma pessoa, todo mundo é uma pessoa. Se você não gosta de pessoa, acabou. Não tem pra onde escapar. Não tem pra onde escapar. Então eu falo muito isso e o cara que é empreendedor que tá ali na frente, ele tem que ter essa visão de, poxa, eu tenho que conversar. Mas a pessoa pode se sentir... Não, é alinhamento de expectativa. Aconteceu alguma coisa, senta e fala, aconteceu isso. Tô te dando uma dura. Não vou ser desproporcional com o que tá acontecendo. Mas eu vou parar meu dia ali, vou parar meu momento, vou conversar e vou te passar esse feedback e espero que isso não aconteça de novo. Se acontecer, beleza, aí são outras coisas. A gente vai conversar de uma outra maneira. Agora, se não acontecer mais, que bom que você aprendeu e mudou aqui, né? Então as pessoas têm que ter mais vontade de mexer com pessoas. Existem pessoas mais introvertidas, mais extrovertidas e tudo mais, mas eu não acho que uma coisa se mistura com a outra. O Alexandre, por exemplo, é muito menos extrovertido que eu, mas lida tão bem de pessoas quanto eu. Tem seu jeito de
falar com pessoas, eu tenho meu jeito, mas no final das contas, a gente é obrigado a gostar de falar com pessoas. A gente é obrigado de estar ali perto e estar ensinando e estar ajudando, porque senão, eu repito, acabou. Não adianta a gente estar ali, porque todo o negócio é mexido por pessoas, né? Envolve pessoas. Legal. Vocês falaram, assim, você falou sobre contratação, né? Desde o momento que a pessoa está ali entrando. Eu acho que isso é uma coisa que muita gente, não só empresário, mas quem está buscando ser o funcionário ali, tem dificuldade de entender como que ele deve se posicionar numa entrevista, o que ele deve procurar, qual que é o tipo de perfil, tanto da pessoa quanto da empresa. Vocês que contratam, você deve ter algum tipo de participação aí. O que vocês pensam disso? O que ele vai vestir na hora da entrevista? Na visão do funcionário ou na visão do gestor? Do gestor. No seu caso, eu acho que mais na visão do gestor. Você vai errar mesmo. Não, é normal, gente. Também a gente achar que a gente é que sabe agora contratar, sabe como se portar numa entrevista de emprego. De longe, a gente sabe ser as pessoas perfeitas nisso. Acho que é o ponto de você entender alinhamento de expectativa. Novamente, você vai entender com o erro qual que é o tipo de funcionário que faz sentido para sua empresa e qual é o tipo de funcionário que não faz. Assim como você também, como uma pessoa que está entrando para ser um funcionário de uma empresa, você vai entender com o erro como que você pode se postar. A gente pode dar vários gatilhos aqui. Faz essa pergunta aqui no final da entrevista que o entrevistador vai gostar de você. Mas no fundo é muito mais questão de qual que é a vaga que você está querendo preencher, como que você lida, qual que é o tipo de experiência que você tem. No fundo é muito mais uma questão de você conseguir se alinhar com aquilo que você está querendo e você como gestor conseguir encontrar o alinhamento na pessoa que você está buscando. Uma dica que eu dou para todo mundo, no mundo de negócio, quando a gente fala de cliente, a gente tem o ICP, né? Que é para quem a gente busca vender, quem que a gente está querendo atacar, né? Isso é uma coisa que a gente recomenda para todo cliente nosso, entender o ICP dele, o que ele está falando, né? Poxa, são mulheres que eu estou vendendo, são homens, o que é, né? Então isso já é uma coisa que está mais difundida. Mas uma coisa que está menos difundida no mercado é o ITP. Qual que é a diferença disso? É o talento, né? É o que a gente procura nos talentos da empresa. No caso da Zop, a gente tem muito claro que os talentos que a gente procura são as pessoas que querem fazer tão quanto a gente. Então são pessoas que têm essa garra por fazer, essa gana por fazer e esse brilho nos olhos. Como que você olha isso numa pessoa assim? Existe um pensamento, hoje eu até brinco, né? Você tem duas principais coisas, mas eu falo que tem uma terceira, são soft skills, hard skills, e eu falo que tem a outra, que é a power skills, né? E aí tem até um livro muito bom que todo mundo pode ler, da Daphna. A Daphna foi uma grande gestora em grandes empresas, Nike, Apple, Microsoft e tudo mais. Um livro que eu recomendo 100%. E por que eu faço essa distinção, né? Hard skills é mais tranquilo. Você saber o que você busca, tudo bem. Você tem um ITP, você sabe para onde que essa pessoa vai, qual que é a vaga que ela tá ali, você desenha o que você precisa dela, de coisas reais que você precisa, né? Aprendizados reais, coisas de hard skills, né? E tem as soft skills. Soft skills são sim possíveis de você metrificar / entender de uma pessoa, né? Então vou te dar um exemplo. Estou procurando um vendedor, poxa, é óbvio, beleza, eu tenho pessoas introvertidas no meu time de vendedor, não é uma coisa extremamente focada, mas poxa, eu consigo entender como que essa pessoa vai agregar no meu time e principalmente montar um time multidisciplinar. Poxa, o time, não adianta nada eu ter um time só de homens extrovertidos, que se vestem de tal maneira e tudo mais, e esperar que eu tenha um resultado muito grande. Porque, querendo ou não, todas as pessoas vão conversar praticamente da mesma maneira. Poxa, então é interessante eu ter mulheres que são introvertidas, enfim, né? Essa mescla é muito importante. Hoje existem ferramentas aí que te ajudam nessa parte de contratação também, você identificar perfis de sua equipe e tudo mais. Recomendo, é uma coisa cara ainda, para ser sincero, mas recomendo. Mas no caso de não ter essa possibilidade, é no feeling também. Poxa, o que eu espero? Eu espero um cara que seja mais extrovertido, espero um cara que tenha, por exemplo, esse sentimento de, poxa, eu tenho que estar na empresa, eu quero ser um intraempreendedor na empresa, ou não, eu busco pessoas que são empreendedoras, para o cara ficar um tempo aqui e sair. Enfim, é você desenhar o que você planeja, o que você espera, expectativa, e procurar a pessoa certa, né? E você levantou um ponto, João, que eu acho que é extremamente importante. Hoje já existem estudos que provam que times que têm diversificação produzem mais. Então, isso é um ponto. E também existe outro ponto. Quando você está abrindo uma empresa, você tem que ter um alinhamento muito claro que são os 10 primeiros funcionários, tem um pessoal que fala, né? Os seus 10 primeiros funcionários são que vão construir a cultura da sua empresa. Então, pegue pessoas que ou estejam muito alinhadas, ou que você vai conseguir criar esse alinhamento nelas, ou principalmente, errei na contratação, não tem segredo. Você contrata devagar, você demite rápido. Essa é a grande verdade.
não persiste no seu erro, porque a cultura da empresa ela vai por água abaixo se tem pessoas que não estão alinhadas. Entrando nisso que o Alexandre falou, a Ambev, que eu brinco que é uma universidade para muita gente, né? Ela fala uma coisa que para mim é excepcional, que é o seguinte: se um colaborador entrou na empresa, depois de 4 meses ele foi demitido, a culpa não é do colaborador, é sua, contratou. Se dentro de 3 meses o cara saiu, beleza, tem todo um processo ali e tudo mais. Passou desse tempo, se o cara saiu, a culpa é sua. Que é o processo ali, o tempo de ser Exato, treinado, aprender. e tudo mais. Existe isso, né? Então, se passou e o cara continua lá, a culpa é sua, gestora, que você não percebeu antes que esse cara não era para estar aqui, né? Então, é esse o ponto que o Alexandre falou. E, principalmente, é isso, ter desenhado o que você espera, alinhamento de expectativa. Por exemplo, nosso perfil, né? Nós somos 3 sócios. Poxa, tem eu, que eu sou um cara muito menos pragmático, sou mais criativo de ideia e tudo mais. Às vezes tem ideia até demais para prática de menos. Poxa, do meu lado já tem um sócio que é totalmente diferente, é muito mais pragmático, pega minhas ideias e faz acontecer. Então, interdisciplinaridade é importante. E não achem que é um perfil para um setor. Não, de jeito nenhum. Se você fizer isso, você vai dar errado. Você vai encontrar pessoa que vai bater uma de frente com a outra, ou você não vai conseguir um aumento tão grande de resultado, porque você vai focar em coisas específicas. Tenham times multidisciplinares, tenham times que você entenda o que falta no seu time. Né? Não o que você precisa, o que falta no seu time. Tem uma diferença muito grande em relação a isso, que uma é o que vai te fazer gerar muito mais resultado. Né? Então é ter essa cabeça. E aí eu volto no que eu falei antes. Se você não gosta de pessoas, se você não consegue analisar uma pessoa, sentar com a pessoa, conversar com ela, ter empatia, entender o que ela tá passando e qual que é o ponto que ela tá, nem procura, nem contrata. Existem empresas aí que vão te ajudar com contratação. Indico? Não, mas existem. Né? Bom, pode ir. Então, assim, gente, acho que pra aproximar aqui do fim, a pergunta que eu quero deixar pra vocês falarem pra quem estiver assistindo, o que vocês dariam de recomendação pra quem tá começando esse mundo de negócio, mundo empresarial mesmo, se fosse um conselho mesmo? Cara, eu vou puxar sempre um pouco mais pro meu lado, que é onde eu tenho mais um pouco mais de vivência hoje. Mas tem interesse pelas coisas, sabe? Assim, você tem que ir, de novo, lógico que você tem que ir para aquilo que você gosta, né? Sempre buscar isso. Mas mais do que isso, você ter interesse pela coisa a ponto de você conseguir demonstrar isso profissionalmente. Porque uma coisa é você ter interesse pessoal, um hobby ali. Acho que a gente não pode confundir esse tipo de coisa também. Mas o tipo de coisa que você gosta ali e que você talvez veja um lugar ali que você consiga talvez exercer isso profissionalmente, eu acho que é o mais importante. Voltando um pouco nisso que os meninos estavam comentando aqui sobre contratação, para quem está entrando no mercado hoje, lógico que não me atendo aqui a currículo, porque no mercado financeiro, por exemplo, sem Excel e inglês você não entra. Né? Mas, assim, seja gente boa. Essa é a verdade, porque o cara que vai ser gente boa... Sem forçar a barra, Sem forçar a barra, assim. Se o cara chega na entrevista, bate papo, ninguém tá ali em cima de você pra te julgar 100%. Os caras querem te entender ali, porque afinal de contas você vai ficar trabalhando lado a lado com ele o dia inteiro. Você tem que ser um cara que vai bater papo com a galera, e mesmo que você seja mais introvertido, você tem que ser um cara que tenha noção das coisas ali. Sim. Sabe, assim, acho que esse ter a noção das coisas é muito importante. E aí, de novo, a vivência de uma empresa júnior, a vivência de uma consultoria aqui, de uma empresa que seja com seus amigos, que você... quer botar uma ideia em prática, alguma coisa, para o mercado financeiro, a vivência de um clube de investimentos, por exemplo, que é uma coisa que eu vejo muita gente também fazendo, né? Que você consegue já, ali na faculdade mesmo, começar a montar, eu acho que é muito importante. E isso te ajuda muito a chegar mais preparado e com mais noção das coisas quando você chegar no mercado. Faça, né, Rafa? O resumo da coisa é faça. Eu acho que assim, a gente pensa demais, a gente dificulta a vida demais, a gente... e aí, repito, tem medo demais. Exato. E aí, repito, se a gente fica nesse ponto, a gente paralisa, não anda. Então, eu acho que o resumo da coisa é faça, pô. Em relação a tudo, se quer ser empreendedor, quer ser colaborador, não importa. Existem carreiras de diferentes maneiras, existem felicidades para cada uma das pessoas de diferente maneira. Só que o denominador em comum é faça. Se você não fizer, pô, vai ter gente fazendo que vai passar na sua frente, né? A gente tem gente no colaborador da nossa empresa, às vezes fala, poxa, o que eu poderia fazer mais? O que presencial, por exemplo, faz sentido eu ir? Pô, faça, apareça, vai e faz acontecer, né? Busca, e aí, né? Exato, busca. Né? Você tem liberdade, né? A grande maioria dos lugares você tem liberdade. Se você se sente preso num lugar, provavelmente você está no lugar errado, né? Entra nesse ponto também da curiosidade, do querer e tudo mais. E eu brinco assim, eu acho que voltando pro lado do empreender, o que você dorme e que você acorda pensando é o que você precisa fazer. Porque assim, é óbvio que tem muita gente que trabalha muito e dorme e acorda pensando no trabalho, mas é o que você dorme e acorda pensando tranquilamente.
Eu posso ter 1000 dor de cabeça no dia. A gente pode ter uma semana horrível, ter cliente que atrapalha, que não sei o que e tal. Mas muito pelo contrário, eu vou olhar com o lado positivo. Poxa, que bom que esse cliente está aqui me atrapalhando, porque eu quero melhorar para ele. Né? Então a gente tem que ter uma visão diferente. E a partir do momento que você dorme e acorda, mesmo com problema, com tranquilidade de falar, puta, tô fazendo o negócio certo, eu tô andando, eu tô caminhando, você tá no lugar certo. Seja empreendendo, seja não empreendendo, mas você tá no lugar certo. E vai, corre atrás. Pra eu não falar igual a eles, né? Senão vai ficar muito batido, que é discurso já clássico. Eu vou mudar também. Eu acho que estuda, né? Você tentar fazer também sem ter uma base, a chance de você errar é muito maior. Então tem muita coisa no mundo aí pra você aprender. Corre atrás e aplica o que você aprende. Empresário, colaborador que não estuda não cresce. E você não vai crescer só na prática, você vai crescer aplicando a teoria na prática. Então vai atrás de material e corre atrás que isso vai dar certo. Acho que tudo no final das contas termina na curiosidade mesmo, né? Buscar coisa fora ali do que você tá acostumado a fazer, pensar fora da caixa mesmo, né? Cara, e só por último, acho que tem uma visão de longo prazo também. Sim. Acho que principalmente no mercado financeiro eu vejo isso muito. A gente às vezes tem uma rotatividade grande, porque as pessoas chegam com uma expectativa errada e por mais que a gente também, né, erra às vezes em alinhar a expectativa, cara, o estagiário, e não só no mercado financeiro, em qualquer lugar, ele vai sobrar com o que ninguém quer fazer. Você vai entrar ali e você tem que aproveitar isso para você começar a entender o que está ali embaixo da empresa. O primeiro nível da empresa, domina o primeiro nível da empresa. Faz tudo. Cara, se você já teve uma experiência na IBMEX, vai lá e faz um mapeamento de processo no que você entender que está dando errado na empresa. De verdade. Isso faz falta depois, né, Rafa? Isso faz falta Quando depois. a gente Porque sobe, quando você faz começa falta. a subir, você tem que saber o que está acontecendo ali atrás. Entendeu? E eu acho que isso que é o mais importante. Ter essa expectativa e ter essa visão de longo prazo. Legal. Muita gente já chega querendo pegar um cargo mais alto, Todo pouco mundo, né? tempo. Todo Ser mundo, gestor parece ser muito legal. Até a hora que você chega Até lá. o momento que não é. Até o momento que você chega Então, lá. pisa no chão da fábrica mesmo, porque é lá onde você vai aprender de verdade o que faz aquela roda girar. Se você olha a partir do momento que você olha com olhos curiosos, voltando ao que você falou, você ganha todos os pontos que a gente falou aqui. Eu concordo com você. A curiosidade, no final das contas, é isso. Porque não importa o lugar que você esteja. Se você sentar num restaurante, vamos lá, você não trabalha com restaurante, você senta num restaurante e pergunta pro garçom como é que tá, o que é, como é que funciona. Você já imaginou um lugar mais complexo que um restaurante, pô? Em processos, o negócio é extremamente complexo. Existem outras coisas mais, mas é extremamente complexo, pô. Se você gosta, pergunta. Eu fui com um vendedor nosso um dia no shopping, né? O shopping tem muitos nossos clientes que estão dentro do shopping. E aí eu entrava nas lojas, o cara achando que eu ia comprar, né? O vendedor achando que eu ia comprar. Às vezes até em loja que tem um serviço de um concorrente meu, que não tem ninguém, enfim, entrava. E ele achando que eu ia comprar alguma coisa, passava um tempo, eu saía, ele falou, o que aconteceu? Você não comprou nada? Não, eu entrei para perguntar, eu entrei para saber o que tá acontecendo, como é que tá o dia do cara, o que tá mudando, o que ele sente, como é que tá o movimento, o que aconteceu, o que mudou no shopping, qual obra que tá acontecendo. A partir do momento que você tem esse olho curioso, as coisas vão andando. Poxa, de onde surgiu a ideia? Surgiu a ideia de saber o que tava acontecendo. Eu sei que aquilo é um problema, eu perguntei, isso é um problema? Me conta, qual que é o problema que você passa? Aí acho que isso volta num ponto que é muito legal, que a gente estava falando antes, de entender quem quer ser o público, né? Muitas vezes as pessoas vão tentar montar lá a persona e começa a desenhar no papel, o fulano gosta de... Só que na prática não funciona assim. Então é muito mais importante você ir ali no ao vivo e tentar fazer acontecer mesmo. Isso, mas o que eu recomendo aí vou desvincular um pouquinho da coisa que você falou. Aí vai falar assim, coloca no papel, a gente anota. Não, mas eu vou dar uma dica que, na minha opinião, todo mundo tem que ser mais curioso em relação a tudo. O Alexandre brinca comigo e fala, mas você sabe um tanto de coisa inútil sobre setores inúteis e tudo mais. Mas pra ser sincero, eu vejo que eu só tô no ponto que eu tô por causa disso. Pô, eu sento às vezes com um cara que tá lá no caminhão e pergunto sobre uma válvula tal do caminhão, porque eu quero escutar, eu quero entender. Seja curioso, porque pode ser que dali saia o que vai ser seu futuro. Pode ser que não. Mas se não também, quando estiver sentado numa mesa aqui com 5 amigos seus, você consegue trocar uma ideia, você consegue ser uma pessoa interessante pra todo mundo. E não ter ansiedade de falar com as pessoas também, né? Com certeza. É uma coisa que eu acho que a gente tem muito. A gente vê ali, tem coisa que a gente precisa resolver por telefone. E muitas vezes a pessoa simplesmente prefere mandar um e-mail, prefere mandar um WhatsApp, porque não gosta de falar no telefone. Sim. Isso acontece muito. Muita gente, né, que tá saindo assim, mais ou menos da nossa cidade, tem essa ansiedade de falar no telefone e falar com as pessoas, de estar ali no elevador e ficar naquela conversa de elevador ou não querer puxar um papo. Isso faz muita diferença, porque muitas vezes você vai ter essa oportunidade
nesses casos. É. Legal, galera. Então, assim, valeu, Alexandre, valeu, Rafa, Joãozinho, Dudu, meu primeiro parceiro aqui do podcast. Obrigado, galera. Prazer enorme. Gente, esse foi o primeiro episódio, assim, nunca falei isso, mas deixa seu like aí. Só pra começar bem. Compartilha. Muito obrigado e é isso, até a próxima. Um abraço, pessoal. Valeu, Foi um prazer. gente. Obrigado. Valeu.